Olá, vamos juntos mais uma semana meditarmos na palavra de Deus. Nós vamos aprender com o povo de Israel, uma postura negativa que eles tiveram e que nós não podemos ter. Alguma vez você já teve que conviver com pessoas que reclamam? No livro de Números, no capítulo 11, o verso 1, a Bíblia diz assim: murmurou o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor, ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira. Essa não é a primeira vez que o povo de Israel está reclamando aqui. Durante toda a sua peregrinação ao longo do deserto, o povo sempre teve uma postura de murmuração, de reclamação. E sabe, queridos, essa é uma tendência natural do ser humano, especialmente quando atravessamos desertos na vida. E todos nós, de fato, atravessamos desertos. Pode ser na saúde, pode ser na família, no seu ambiente de trabalho. Nós não podemos impedir que os desertos venham até nós, mas nós podemos escolher a maneira como vamos atravessar eles. Portanto, pense nisso durante esse dia. Que Deus te abençoe. Nós temos visto que o povo de Israel assumiu uma postura de murmuração e reclamação ao atravessar pelo deserto. Quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos que não era necessário isso. O próprio Deus, no livro de Deuteronômio, no capítulo 29, o verso 5, Deus disse ao povo: 40 anos vos conduzi pelo deserto. Nunca envelheceram sobre vós as vossas vestes, as vossas sandálias no pé nunca se desgastaram. Deus sempre cuidou do seu povo. Sabe, queridos, quando nós assumimos uma postura de murmuração, nossos olhos se fecham para enxergar as bênçãos que Deus tem concedido sobre as nossas vidas. Nós somos impedidos de enxergar as bênçãos do Senhor. Conta-se uma história que duas senhoras se encontraram no mercado e começaram a conversar. A que estava reclamando estava passando por pequenos problemas familiares e a que estava apenas ouvindo iria passar por uma cirurgia no dia seguinte com o risco da própria vida. Abra os olhos para enxergar as bênçãos que Deus tem derramado na sua vida nesse dia. Um grande abraço. Olá, no texto de Números capítulo 11, nós lemos que o povo de Israel murmurou contra o Senhor. Só que a murmuração aqui, a reclamação, ela é específica, porque no verso 6 a Bíblia diz: eles disseram: agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão esse pão vil, esse maná. Eles estão reclamando do pão que Deus havia dado. No livro de Êxodo, capítulo 16, eles haviam chorado e implorado a Deus para dar para eles o que comer, porque eles não tinham como se alimentar, e Deus mandou o maná. Só que agora eles estão reclamando do pão que Deus havia dado. Sabe, queridos, nós temos a tendência de reclamar das bênçãos que um dia nós oramos, choramos e imploramos a Deus. Que tal chegar hoje em casa e agradecer a Deus pelo carro que você tem, pela família que Deus te deu, pela casa onde você mora e por todas as bênçãos que Deus te deu? Pense nisso durante esse dia. Nós vimos ontem que o povo de Israel reclamou de maneira específica do maná, o pão que Deus havia dado a eles. O pão aqui era símbolo do próprio Cristo e da sua palavra. O apóstolo Paulo, no 1 Coríntios capítulo 10, o verso 3, vai dizer: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 4, vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O maná era símbolo de Jesus e símbolo da palavra. Fica aqui uma reflexão. Será que nós, à semelhança do povo de Israel, estamos enjoando da palavra de Deus? Será que nós estamos cansados de estar na presença de Jesus? Será que nós não temos vontade de nos alimentar da palavra do Senhor? Pense nisso, que Deus nos ajude. Que Deus te abençoe. Nós vimos nessa semana que o povo de Israel teve uma postura de reclamação. E como mordomos fiéis do Senhor, nós não podemos viver assim. Com isto, nós deixamos de enxergar as bênçãos do Senhor. Segundo a inspiração profética, quem reclama afasta a presença de Deus e dos anjos. Eu termino dizendo a você: Deus estará conosco em meio aos nossos desertos. Ele mesmo prometeu em sua palavra: ao passares pelas águas eu serei contigo. Quando pelos rios eles não te submergirão. Ao passares pelo fogo nenhuma chama arderá em ti. Salmos 46, o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Deus está conosco em meio aos nossos desertos. O próprio Jesus passou pelo deserto da tentação
enfrentou o Getsemane para que eu e você tivéssemos a certeza da intercessão dele e da presença dele em meio às nossas lutas e às nossas dores. Que Deus abençoe você, que te dê um bom final de semana e nos vemos na segunda-feira.